Olá a todos! E hoje, dando continuidade ao projeto Memória Libertas, hoje temos a alegria e a grande honra de receber o nosso irmão Paulo César Silveira. Venerável Mestre, tens a palavra. E a nossa primeira pergunta para o irmão Paulo César é: quem é o irmão? De onde veio? O que faz? E como a maçonaria bateu a porta da vida do irmão? Bem, meus irmãos, como eu já disse, meu nome é Paulo César Augusto Silveira. Eu sou de Minas Gerais, nasci em Passos e muito cedo eu vim para São Paulo. Com 14, 15 anos a gente já estava por aqui, em 69. A minha história até se confunde um pouco com a história do João Luiz, porque nós somos irmãos carnais. Mas vim para São Paulo trabalhando desde pouco, né? E comecei a estudar e trabalhei de office boy, de escritório e tudo. E estudando contabilidade até que eu me formei. O João Luiz se enveredou pela contabilidade e eu, como já estava estudando, fui a caminho com o João. Ele que deu início realmente à minha trajetória como contador, né? Mas em São Paulo me casei, tive 3 filhos, mas o grande arquiteto traça as verdades. Então, nada por acaso, eu perdi um filho num acidente de automóvel com 26 anos de idade, e recentemente perdi outro filho com AVC. Esse estava com 49 anos de idade, foi recentemente. Eu tenho uma filha, tenho um neto com a filha, né? E mais 8 netos, que é do meu filho que faleceu, do primeiro, e 7 desse segundo aí, que era... Então, gente, a minha vinda pela maçonaria, ela se aconteceu juntamente com o João Luiz, que é um grande prazer. A gente seguiu a nossa vida junto na maçonaria, para deixar bem claro. Mas foi através de um cliente do escritório, que meu pai era maçom, só que quando viemos para cá ele se adormeceu. Mas ele conheceu esse cliente, chamava José Mendes da Silva, que era o nosso padrinho, que meu pai, conversando e tudo, falou: gostaria muito que meus filhos conhecessem e tal. E ele ficou lá namorando a gente um tempo. Nós demoramos acho que uns 3 anos para entrar, viu? Não, 4 anos. Então, mas chegou o dia, um belo dia. Aí em 83 eu me iniciei na maçonaria juntamente com o João. E como foi o seu desenvolvimento na Libertas, nos graus filosóficos, na administração da Glesp? Então, meus irmãos, eu gostei muito de ter entrado na maçonaria. Para mim foi uma coisa maravilhosa. Realmente não... Você pega uma pessoa que vem do interior e tal, por mais que a gente seja jovem, mas você chega a conhecer coisas que você nunca iria conhecer numa vida normal aí, de profana, como a gente diz, né? Então, a maçonaria para mim me trouxe muita coisa e eu gostei demais. Gostei e me dediquei. Realmente eu não estou me vangloriando, porque eu acho que a gente está numa instituição que você gosta, que você está aprendendo, você vê pessoas de bem ali, então você tem por obrigação colaborar, porque aquilo ali é uma associação fraternal. Então, eu desde logo já comecei a ocupar cargos na loja e o pessoal me dava coisa para fazer porque eu gostava de fazer. Então, fui várias vezes secretário, tesoureiro, mestre de cerimônias. E aí, falando em mestre de cerimônias, eu gostava muito da ritualística, entendeu? A loja Libertas sempre preservou e sempre lutou para que a gente não perdesse esse lado da maçonaria, que é importante, esse cerimonial que a gente faz. Então eu me dediquei, comecei a estudar e no fim eu estava transmitindo aquilo que eu conhecia e para aqueles novos que entravam e dialogava com os irmãos que também
veredavam por esse caminho aí. Mas fui em todos os cargos, aí já entrando na minha gestão, foi uma gestão normal, tranquila. É claro que a Libertas, de antigamente, da minha época, era um pouco mais concorrida, ela tinha uma certa política, mas todo lugar que tem uma associação de homens tem pessoas que pensam um pouco diferente. Então, você, para acender a venerância, você tinha que ter realmente o apoio, porque você falar eu quero ser, não acontece, sabe? Não acontecia. Então eu fui porque os irmãos queriam que eu fosse. Tive uma boa administração no meu modo de pensar, normal, participando de todos os eventos que a gente organizava e fazia, da mesma forma que acontece hoje, que eu admiro, que realmente o pessoal está fazendo essas ocorrências de eventos, que é importante para agregar os irmãos, entendeu? Então, aí vai mudando já, então, de Libertas. Na minha participação na Grande Loja, eu tive por 2 gestões na Comissão Permanente de Liturgia. Eu fui convidado, gostei muito, porque ali você, nessa comissão lá da Grande Loja, ela recebe todas as dúvidas das lojas, dos irmãos. É uma coisa confidencial, mas você está ali com toda a liberdade para pesquisar e tudo. Eu fui, inclusive, o secretário, eu que, depois das deliberações que a gente fazia, eu que elaborava as pranchas para responder para os veneráveis ou para os irmãos. Então foi uma coisa uma experiência maior ainda do que eu já gostava. Então, em termos de graus filosóficos, a gente já juntamente com o meu irmão também iniciamos junto no grau 4 e fomos até o 33 também juntos, e foi em 1993 que nós fomos para o grau 33, entendeu? Então eu fui venerável de 92 para 93 e em 93 já fui grau 33 também. Então foi uma felicidade muito grande, entendeu? Mas assim, o que eu posso dizer para vocês em termos de maçonaria, é uma escola muito boa. Como diz o irmão Ruguet, a maçonaria é perfeita. O que não são perfeitos são os homens. Então, não existe, não encontrei até hoje nada nos ensinamentos maçônicos que possa ir em desencontro daquilo que eu possa pensar. Errado, não. Maçonaria, alguém me aponte aquilo que realmente seja contrário ao bem, ao bom, e é isso aí. Maravilha. E com relação quais foram as causas relevantes na benemerência que você participou na maçonaria? Então, meus irmãos, a benemerência também se confunde com o João Luiz, porque foi na mesma época que o João ele foi presidente do Lar da Criança Feliz, não sei quantas gestões, foi um monte. Então eu acostumei a participar do Lar da Criança Feliz e participava das festas, eu organizava, eu tinha prazer realmente de fazer, de cuidar de uma barraca, de ver o resultado que a gente ficava lá. Eu trabalhei por várias festas como tesoureiro, fazia as anotações, arrecadações, era o primeiro a chegar, o último a sair, mas para ver o resultado, porque as festas realmente naquela época davam uns resultados muito bons. Eu lembro do sanduíche de calabresa que vocês faziam e de mortadela, minha Nossa Senhora, que era nós aquilo? vimos assim, tem a época do McBod, que era... McBod? A gente fazia, a gente criou essa barraca e fazia cheeseburger, hambúrguer, a gente fazia, não comprava nada feito. Que legal! Nós aprendemos, o João conheceu lá uma pessoa que tinha lanchonete, passou toda a receita, como se fazia um hambúrguer, nós fizemos os hambúrgueres, passamos e outra, tinha que ser na sexta-feira, porque no sábado já começava a festa.
E domingo era festa total, mas no sábado já era para os barraqueiros que estavam montando. Então na sexta-feira a gente ficava até tarde da noite prensando os hambúrgueres e tudo, e na padaria encomendando pães. Então assim, o lar me trouxe muita alegria realmente. Eu ia com a família, passava o dia todo lá. Então assim, naquela época o que tinha era isso pra gente, fora algumas benemerências que a loja fazia, mas assim, em termos, seria o Lar da Criança Feliz e... O asilo lá de Carapicuíba. O asilo foi pouca participação para mim, mas eu também tive, foi logo no começo. Mas lá era construção e tudo, a gente não chegou... Os bairros do Zácaro. É? Então, não, isso daí, as festas da loja Libertas eram brilhantes, era no Palestra, no Casa de Portugal, lá na Ipiranga, como é que chama? Na Avenida Ipiranga. Terraço Itália, Casa de Portugal. Então, assim, eram bem organizadas as festas. Então, tinha os irmãos mais sofisticados aqui. Eu lembro até do Joaquim Roque, que era o português, que acho que vocês chegaram a conhecê-lo, né? E ele realmente era maravilhoso. Um cara que tinha um bom gosto danado e tinha um carinho muito grande pela Libertas também, entendeu? Legal. Então, essas festividades é muito marcante, muito boa, né? Entendeu? E como você entende que a maçonaria teve impacto na sua família? Você entende que teve algo bom que aconteceu com a sua família? Olha, claro que a maçonaria já vem de berço, para começar, porque no interior a gente já ficava imaginando meu pai lá, que saía uma vez por semana, ia nessa reunião, e a gente ia no churrasco lá também no interior, lá na nossa cidade e tudo, né? Então a gente ficava curioso de saber o que acontece, né? Mas desculpa, meu irmão, eu perdi a pergunta que o impacto que você entende que a maçonaria teve na sua família. E para minha família foi muito bom, porque é uma outra família que você consegue, porque você tem as amizades, mas aqui na maçonaria você faz amizades mais sólidas, conhece pessoas que, claro que amizade depende da afinidade também, não adianta pensar que você vai ser o amigo de todo mundo vai ser obrigado a gostar de você. Você tem que saber e compreender que nós temos essa coisa que se chama afinidade, que eu posso ter mais afinidade com você, e outra pessoa pode não ter, mas são todos irmãos e a gente se respeita por isso, entendeu? Não, maravilha. E você entende que a maçonaria, os ensinamentos da maçonaria te tornou um ser humano melhor? Com certeza. Maçonaria, como eu disse para você, não existe nada que vá contrário aos preceitos, né, da sociedade, tudo, do ser humano. Então, a maçonaria, ela te dá o livro, ela te dá os ensinamentos. Vá procurar, busque, é uma obrigação que você tem, entrar na maçonaria e buscar. Não adianta você ficar sentadinho numa cadeira esperando todo mundo falar e você escuta aquilo, vai embora para casa, na outra semana você vem e faz a mesma coisa. A gente tem que ter curiosidade, a maçonaria te dá essa liberdade de você pesquisar, procurar e encontrar coisas que você nunca viu falar. Eu tive acesso a leituras que, se eu não estivesse na maçonaria, não estaria dentro da minha cabeça hoje. Então eu tive muitos acessos a muitos livros, porque nada está na cabeça de cada um. Está escrito em algum lugar, você tem que buscar. Porque tudo bem, as coisas acontecem, às vezes, naturalmente, da pessoa, do inventor e tudo mais. Mas o inventor mesmo, ele teve que pesquisar em outros livros, em outras enciclopédias, em outras experiências, para poder adquirir aquela experiência e garimpar mais e lapidar esses conhecimentos, entendeu? Maravilha. E, meu irmão, já direcionando para o final da nossa entrevista, olhando para a Libertas do futuro, que mensagem você tem para passar para aqueles que serão nossos irmãos, mas ainda sequer foram iniciados? Bem, meus irmãos, a maçonaria, como não podia deixar de ser, também mudou muita coisa. A maçonaria de
20, 30 anos atrás era outra coisa. Hoje a maçonaria é completamente diferente, apesar que os ensinamentos continuam os mesmos, mas as formas mudaram. Antigamente você tinha o prazer de ir numa biblioteca e comprar vários livros para você degustar e ler. Hoje não tem mais esse costume, o pessoal está na internet, aí você, na internet tem coisas que é verdade, tem coisa que é mentira, então você tem que... Mas assim, a obrigação de todo maçom, eu acho, é assim, à medida do possível, trazer novos candidatos, novos irmãos para a ordem, para que eles também tenham a oportunidade que você teve de ter de adquirir novos conhecimentos nesse prisma de o que viemos fazer aqui, para onde vamos, o que é realmente que nós dizemos Deus na maçonaria é o grande arquiteto do universo. Então, você para entrar na maçonaria, se você não acreditar em Deus, você não entra, entendeu? Então, eu acho que a mensagem que eu deixo é que não perca a oportunidade de, claro, pesquisar a pessoa, trazer uma boa pessoa para cá e acompanhar, como diz os irmãos, que depois ele caminha sozinho e vai te agradecer pro resto da vida, entendeu? Maravilha. Olha, só temos a agradecer ao irmão Paulo por dividir a sua história conosco, enriquecer a nossa instrução. E aqui cabe uma curiosidade. Esses 3 irmãos maravilhosos estavam quando nós 2 fomos adotados Lautons pela Libertas em 1987. Com certeza. Para a gente é uma honra indescritível esse momento, mas é indescritível a honra e que vai ficar marcada em nossos corações. Então, muito obrigado a vocês por fazerem parte da nossa vida, agora da nossa vida maçônica, da nossa vida de Lauton. Um grande abraço aí para todos os irmãos e para os futuros irmãos que vão vir. Um dia pode ser que tenha a oportunidade de ouvir esse humilde irmão falar alguma coisa dessa nossa sublime ordem. É isso aí. Então, está encerrado mais uma entrevista do projeto Memórias Libertas. Obrigado. Obrigado.